Ok, iniciamos então. Tá bem, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Voltamos com o nosso semestre na UERGS. Alguns de vocês é a primeira aula comigo essa semana, outros já tiveram aula ontem de custos, não é? Infelizmente, custos, que é um erro. Voltamos com gestão de pessoas 2. Acho que a maior parte de vocês já fez gestão de pessoas 1 comigo no semestre anterior. Alguns não fizeram ainda, não é? Fizeram com outros professores, enfim, e vão dar continuidade aos estudos aqui com a gente. Eu espero que vocês consigam acompanhar, né? Por isso, até ali no meu plano, eu coloquei a primeira aula que vai ser recapitular rapidamente os conceitos da aula anterior. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Stephanie, sou formada em administração pela UERGS, aqui de Porto Alegre, sou formada em contábeis pela URGS, fiz mestrado em sociologia política, na área de controle social, políticas públicas e democracia. E fiz o doutorado na área de gestão de pessoas. Então, essa é a disciplina que eu mais gosto de lecionar, essa gestão de pessoas 1 e gestão de pessoas 2. Né? Então, acho que espero que vocês gostem da disciplina. Vocês já devem ter dado uma olhada no plano de ensino, né, que eu postei no Moodle. Hoje, nessa aula introdutória, a gente vai falar sobre o plano de ensino e a gente também já vai organizar os grupos para o artigo final da disciplina. Nessa disciplina, eu resolvi fazer um pouco diferente, tem 2 coisas diferentes nessa disciplina, que é a atividade com pessoas de fora, que vai ser um pouco diferente da anterior, vai ser só uma, não é? Sobre os certificados, aliás, nós estamos fazendo, tá bem? Finalmente, graças a Deus, eu imagino que semana que vem a gente já coloque lá numa pasta para vocês baixarem, tá? Do Aulas Abertas, não se preocupe. Mas então tá, eu vou começar a falar sobre o nosso plano de ensino. Eu vou compartilhar a tela para passar as aulas primeiro, explicar um pouquinho, e aí depois eu volto aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu volto para explicar um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, os trabalhos que a gente tem que fazer, tá bem? Eu vou compartilhar aqui. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estão vendo aí? Já? Sim? Tá, perfeito, então. Eu vou pegar direto lá do Moodle. Ó, disciplina tá aberta normalmente. E aí vocês vão ver que eu postei lá embaixo o modelo do artigo do trabalho final e o plano de ensino e o nosso conteúdo programático. É óbvio que às vezes a gente muda alguma coisa, né, ao longo do semestre, mas a base está aí. Pelo menos tudo aquilo que eu pretendo falar na aula está aí. Na verdade, até aproveitar depois disso e perguntar para vocês se vocês sentem falta de alguma coisa, enfim, de algum conteúdo da gestão de pessoas e que eu poderia sinalizar aqui. A gestão de pessoas tem muita coisa que pode ser trabalhada, não é? E aí eu seleciono, assim, normalmente de forma diferente, cada vez que eu passo o curso, de acordo com aquilo que nesse período tem mais se utilizado, tem mais se falado. Claro, excetuando, né, o básico da gestão de pessoas. Acho que nós temos aqui mais um atrasado. A Ellen, né? Ellen, que está atrasada. Então tá. A aula de hoje é apresentação da disciplina e plano de aula e divisão de grupos para o artigo final, definição do tema. Por que eu quero já deixar isso pronto? Porque eu não quero que vocês se enrolem e esse trabalho fique para o final, tá? Até porque ele vai ter um detalhe aí que eu vou explicar depois. Então, na próxima aula, eu vou fazer um vídeo e aí vai ser da mesma forma com que eu fazia no semestre anterior, alguns vídeos. A diferença desse semestre é que eu vou dar mais aulas via Meet, né? Via, enfim,
aulas nas sextas-feiras para a tragédia de vocês, mas eu quero dar um pouco mais de aulas para conversar mais com você sobre alguns temas. Então, algumas aulas serão via Meet, mais do que no semestre anterior, que eu não tinha condições, porque eram muitas disciplinas. Então, eu vou dar uma geral na gestão de pessoas 1, onde eu vou retomar um pouquinho, rapidamente, cada um de todos os conceitos que a gente viu na disciplina anterior, até para que os alunos que vieram de outra unidade tenham uma noção, né, de como é que vai ser. Depois a gente vai ter uma aula sobre cultura, não sei se vai ser uma aula, videoaula, eu realmente daqui para baixo não tenho certeza. Vai depender do que eu encontrar de material na hora de produzir, assim, enfim, e de outras questões. Então a gente vai falar sobre cultura organizacional, clima organizacional e mudança organizacional. A gente vai falar sobre gestão do conhecimento, ou criação de conhecimento organizacional. Também vamos falar de gestão por competências. Aí a gente vai ter uma avaliação. Essa avaliação vai ser produzir uma resenha. Essa avaliação 2 está lá embaixo já para explicar, mas é produzir uma resenha sobre 2 filmes, que é O Diabo Veste Prada e Amor Sem Escalas. E aí, essas resenhas, elas vão ser um pouquinho diferentes das que vocês fizeram quando fizeram as aulas abertas, porque eram resenhas simples, assim. Nessas, vocês vão ter que trazer conceitos estudados em aula, falados nas aulas, gravadas ou nos materiais. Então, obrigatoriamente, os conceitos devem aparecer nas resenhas, mesmo de uma página. Essa é a diferença dessa avaliação de resenha. Depois, aprendizagem nas organizações, onde vai falar de aprendizagem formal, informal, aprendizagem individual, aprendizagem organizacional. A gente vai falar sobre gestão da diversidade. Aí a gente vai ter lá no dia 20 de outubro, já está agendado, a única aula que vai ser diferente assim nesse semestre, que vai ser uma roda de conversa sobre carreiras diferenciadas, onde eu vou chamar um escritor, o Rodrigo Scope, que eu esqueci de pegar, inclusive de pegar a referência, assim, mas ele escreve na linha, assim, ele é gaúcho aqui, do Rio Grande do Sul, e ele faz livros de fantasia, assim, tipo, né, tipo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, né, nessa linha, assim. E, além do Rodrigo Scope, vem a Bruna Hamersky, que ela é doutoranda agora, e como ela fez uma carreira universitária, basicamente, mas também passou um pouco aí por tentar ser influencer e falar um pouco sobre escrita e tal, ela vem falar sobre a carreira dela, que é acadêmica. Muito provavelmente deve vir um tatuador ou uma tatuadora, esse eu não decidi ainda bem e não chamei, mas vem. E vem também uma comediante, que é a Carol, que eu esqueci o sobrenome dela agora, não é? Mas ela também confirmou essa semana, ela vem, esqueci totalmente o sobrenome dela, mas aí a gente vai ter uma roda de conversa, eu vou chamar eles vão falar um pouco sobre o processo de construção da carreira deles, de quando é que eles decidiram, como é que eles decidiram. Talvez uma fotógrafa também, agora que eu me lembrei. Vou anotar, inclusive, para não esquecer, porque eu mandei mensagem. E talvez uma fotógrafa. Talvez esses dois, porque eu não sei se eles terão agenda, porque para estes dois é bem difícil a agenda. Mas é uma quarta-feira, então, dia 20 de outubro. Eles vão falar um pouquinho sobre a carreira, o processo de construção de carreira deles, como é que eles fizeram, e depois a gente vai abrir para as perguntas para vocês, conversar com eles sobre, né, quando é que eles decidiram cada passo da carreira deles. Isso porque a gente também vai falar sobre carreira nessa disciplina de uma forma diferente do que falou sobre o processo de construção de carreira na disciplina anterior. Além disso, a gente vai falar sobre assédio moral e assédio sexual, que é da área de gestão de pessoas, né? E aí, então, a gente tem aula sobre gestão de carreiras. Depois a gente vai ter outra avaliação, que é produzir uma resenha também sobre 2 filmes, aí é o Diário de Bridget Jones e O Poço, que vocês vão reparar que, nossa, que diferente, né? Mas vocês vão entender por que depois que vocês estudarem, não é? Que vocês passarem pelo semestre, porque aí vocês terão que ver o filme, só que vocês terão que ver o filme sobre uma ótica específica, né? Que vocês vão ter
vão receber no dia da avaliação, no dia que eu enviar a avaliação ali. Então, é um pouquinho diferenciada essa avaliação. Não é só fazer uma resenha, eu vi o filme há 150 anos atrás e tal. Vai ver de novo, porque daí você vai ter que ver a partir de uma ótica específica que eu vou te dar, e aí tu vai ter que construir uma resenha crítica, né, explicando por que esse filme tem essa ótica e onde é que ele tem, relacionado às aulas que a gente teve. Além disso, a gente vai ter, então, essa avaliação 2. A avaliação 1 vai ser questões teóricas individuais para entregar lista de questões, aquela básica, vai ter 15, 20 dias, tá? Para a avaliação 2, além disso, a participação na palestra e a resenha de uma página sobre a palestra também vai contar. Então, a avaliação 1 é uma lista de questões. A avaliação 2 são 3 trabalhos. 2 resenhas de filme, sobre 2 filmes, e uma resenha sobre a roda de conversa em si. E a avaliação 3, que aí é um pouco diferente. A avaliação 3, vocês vão fazer um artigo em grupo sobre um dos temas da área de gestão de pessoas. Estes temas daqui, né, ou os temas de gestão de pessoas também. Vocês vão escolher um dos temas, qualquer um. Vocês não necessariamente precisam, neste momento, agora, escolher o tema. Tá? Mas vocês obrigatoriamente terão que escolher ao longo dessa semana, para no máximo semana que vem eu ter todos os 53 alunos em grupos e com temas. Eu quero grupos de no máximo 4 pessoas, de 2 a 4 pessoas, no máximo. Agora eu vou parar já, porque já mostrei ali. Eu vou querer grupos de no máximo 4 pessoas. Eu quero fazer em 5 e tal. Tudo bem, mas assim, tentem fazer com menos pessoas. O artigo, ele tem que ser no modelo da UERGS, e vai funcionar bem assim no semestre. Quem fizer o artigo, o grupo que fizer o artigo no modelo da UERGS, no tema da área de gestão de pessoas, e enviar para uma revista, tá, para avaliação, uma revista Qualiscaps, da CNPq, plataforma lá Sucupira, B3, B4, B5, o que for, pode ser uma bem simplinha. Até o final do semestre, vai ficar com 10 na disciplina. Não, eu vou avaliar antes. Você vai ter, porque daí pode enviar qualquer coisa, né? Você vai me enviar e vai dizer, semana que vem eu tô postando, eu tô enviando. Eu tô enviando para a revista, entendeu, Karina? Mas quem enviar, quem me entregar a tempo de conseguir enviar, vai ficar com 10 na disciplina. 10 na disciplina, não. 10 na nota do artigo. Os outros que não derem tempo de enviar, que só enviarem um artigo final, aí já partem do B para avaliação. Não, tem sim, Karina. Tem um monte que aceita sim. Quando eu era graduanda, eu publiquei artigo igual. B4, B5 aceita. Mas se quiser avaliar enfim, depois ao longo do semestre a gente conversa se o medo é esse. Mas aceita sim, de graduando aceita também, tá bom? Mas assim, aí conforme vocês tenham interesse, a gente se organiza para enviar, tá bem? Eu só envio o trabalho se o trabalho estiver muito bom, aí eu reviso o trabalho, faço alguma coisa e envio com vocês, senão não, tá bom? Mas isso é porque eu quero incentivar vocês a fazer escrita acadêmica, porque tem muita gente que nunca fez, e aí eu fiquei pensando que tem algumas coisas que são muito básicas de estudante de graduação, e uma delas é passar pelo processo de enviar um artigo para uma revista, né? Então, assim, realmente isso é uma coisa que vocês têm que fazer, né? Tem que perder esse medo. Que tipo de artigo eu vou fazer? O que é um artigo? Como é que eu vou fazer? Não precisa entrar em pânico, né? Eu tenho um monte de ideias, assim, que vocês podem usar para fazer artigo. Por exemplo, vocês podem fazer artigos teóricos, né, sobre um determinado tema, pesquisando, eu quero estudar o tema de gestão por competências. Aí eu vou lá e verifico nas revistas, nos artigos da área, o que se fala sobre gestão por competências. É um pouco mais chato fazer artigo teórico? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Se não, vocês podem fazer artigos um pouco mais interessantes, como assim? Vocês podem usar os filmes, por exemplo, que vocês vão ler, para escrever artigos na área de gestão de pessoas.
Ah, mas dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Vocês podem, por exemplo, ver o filme O Poço e usar ele como base para explicar alguma coisa da área de gestão de pessoas, ou o Diabo Veste Prada, por exemplo. Alguma coisa da área de gestão de pessoas. Aí, se eu disser tudo, né, eu vou dar toda a ideia para vocês. Vocês podem usar uma música, por exemplo. Vocês podem usar várias músicas, vocês podem usar algumas notícias, vocês podem também fazer trabalhos mais comuns, assim, como simplesmente pesquisa bibliométrica, que chama, que é verificar quantas vezes as palavras aparecem, nuvem de palavras também vocês podem usar, que é verificar quantas vezes palavras aparecem relacionadas à gestão de pessoas, sei lá, nas palavras mais usadas do Twitter ao longo do último ano, tá? E aí escolhe uma. Vocês podem, sei lá, vocês podem fazer um monte de coisas de artigo, um monte de coisas mesmo. E aí, se vocês não têm a menor ideia, assim, eu queria trabalhar carreira, mas eu não sei o que eu vou fazer. Vocês podem fazer análise de capa de revista da Você S.A. Assim, quantas vezes, nos últimos 5 anos, vocês olhem lá todas as capas da Você S.A. e aí Você S.A. RH, né, que é da área de gestão de pessoas, e aí vocês vão fazer sei lá, elaborar uma nuvem de palavras para verificar quais são as palavras que mais aparecem com maior frequência na capa da revista ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, se vocês quiserem. Vocês podem estudar carreira dos colegas de vocês podem elaborar um Google Forms e vocês podem enviar para os alunos da UERGS e perguntar, e aí, o que vocês vão fazer quando vocês saírem da UERGS? Né? Ou de onde é que vocês estão vindo? Vocês entendem? Tem um monte de coisas que dá para fazer. E eu não vou dar um escopo do que vocês têm que fazer. Vocês que vão decidir. Eu não vou dizer assim, vocês vão fazer isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois aquilo ali. Porque eu não gosto disso. Vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Vocês vão decidir, vão fazer a pesquisa, vão decidir quem é que vai fazer o que no grupo, vão fazer o artigo e depois vão apresentar ele. Se vocês não quiserem enviar para a revista, não enviem, né? Isso não é uma obrigatoriedade, assim. Mas se vocês pelo menos enfrentarem esse medo de, não, a gente terminou, a gente enviou para essa revista aqui, e vocês foram avaliados antes, vocês saibam que vocês vão tirar uma ótima nota, tá bem? Pode fazer individual? Pode, Juliana. Só que acho difícil fazer individual. Acho bem difícil que o trabalho fique bom individual. Vou ser muito sincera mesmo. Acho muito difícil, porque vai ser um trabalho bem extenso, assim. Você vai ter que trabalhar sobre ele. Então, acho difícil que um trabalho individual fique com uma qualidade muito boa, assim, sinceramente. Né? Se você quer fazer, ok. E aí tem que começar logo. Por isso que eu disse, semana que vem, eu vou abrir, quando eu finalizar essa aula ali, eu vou abrir um espaço para vocês colocarem, mas eu quero vocês já com o tema e o objetivo do trabalho. O tema, que é o tema escolhido dentro da área de gestão de pessoas, e o objetivo geral do trabalho de vocês, que é, sei lá, pesquisar alguma coisa. E aí vocês vão definir o que é que vocês vão pesquisar, tá bem? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem e perguntem sobre o artigo ou sobre a disciplina em si. Vamos ver. Não apareceu nada. Querem levantar a mão e perguntar? Não? Ninguém? Todo mundo entendeu? Até que vocês vão começar a falar mal de mim nos grupos daqui a uns 5 minutos, porque se ninguém entendeu, e eu tô perguntando. O modelo de resenha, Gabriele. Então tá. Gabriele, a resenha é assim, ó. Eu vou explicar ela bem quando eu abrir a atividade. Mas vai funcionar assim, as resenhas dos filmes, tá? No dia que eu postar o
o filme específico, que tem ali O Diabo Veste Prada, por exemplo, é o filme que vocês vão assistir. Eu vou dizer, eu gostaria que vocês vissem O Diabo Veste Prada pensando na aula 6, não sei se é a aula 6, mas eu já vou olhar ali depois, na aula 6 sobre essa temática. E eu gostaria que vocês vissem O Poço pensando na aula 8, esta temática. Você entendeu? Aí vocês vão construir a resenha, que aí eu não sei se você nunca fez resenha comigo, mas resenha é mais ou menos assim. Você vai, primeiramente, passar ali um resuminho do filme, né? Do que, rapidamente, 3 parágrafos, sem, por favor, colar enfim, das resenhas de cinema, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de cinema, eu acompanho quase todos eles, Omelete e tal. Então, aí, quando vocês começam a copiar eles, eu até já sei que veio dali. Não façam isso. Então, façam um resuminho do filme em si, e aí depois você vai explicar ali como é que você conseguiu ver o filme a partir dessa perspectiva, pensando na nossa aula, né? Pode trazer uma citação, pode trazer um autor, pode trazer, né, alguma perspectiva diferente aí para essa resenha. Pode ter só uma página, de 1 a 3 páginas. Tem gente que é bem sucinto, assim, consegue escrever muito bem em uma página, e tem gente que precisa de um pouquinho mais de espaço. Ficou entendido? Podemos mandar os nomes dos integrantes do... Sim, pode mandar, Priscila. Pode mandar já. Ficou? Tá bem. Kleber, pode falar? Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Stephanie, lá aquela roda de conversa vai ser numa quarta-feira. Conflito com outra aula de quarta, como é que vai ficar? Desliguei o microfone. Tá Quarta-feira vocês têm aula com a Chayane, né? Não, não lembro quem. Não, eu não. Sim, eu tenho aula de marketing. Isso, porque a Chayane não vai dar aula nesse dia, isso ela já me falou. Ela vai postar vídeo. Mas eu não sei com quem tu tem aula, mas se tu tem, eu posso... Eu não lembro agora. É uma professora não. Eu tenho OSM. Ah, tá. O João também eu posso falar com ele. O João é bem tranquilo. O Binda também. É o João. De repente até vai ser a aula... Ele tem aulas síncronas e assíncronas. De repente, nesse dia, pode dar até a casualidade de ser uma aula assíncrona, né? Então, isso, não se preocupem com isso, na verdade. Eu lembro agora, só olhando o cronograma dele lá. Isso, não se preocupem, porque eu falo com eles. Eu ainda não falei... Acho que eu só falei com a Chayane sobre isso. E... Tá bem, então, Priscila, eu vi ali que você colocou... Eu só falei com a Chayane sobre isso, mas o Binda também eu já conversei, ele inclusive vai olhar a data. O Binda também é bem tranquilo com relação a isso. Eles gostam, né, porque é uma atividade diferente e que, no fim, eles também gostam de participar, assim. Uhum. Dá uma repassadinha aí de novo nesse último trabalho que tu falaste aí, que depois... O artigo? Isso, esse pode ser postado em uma revista, depois tal... Eu tenho um delay, tu fala muito rápido, eu não consegui captar muita coisa. Tá bem, eu nem tô falando tão rápido assim já. Tu tá pilhada desde março já. Ainda mais... Não, agora tá bem tranquilo. Então tá. Daniela, Ellen, só um pouquinho. Daniela, Ellen, Paula e Priscila, gurias. Eu só vou pedir assim para vocês não esquecerem, quando eu abrir lá, para colocar o nome do grupo, já o objetivo e o tema do trabalho. E só deixa eu responder, Karina. Dá para o artigo ser na área de gestão de pessoas e qualidade de vida? Dá sim. Qualidade de vida. Tá bem. Então, assim, Karina, qualidade de vida, eu não trabalhei com vocês ainda, né? Então, eu acho que eu vou inserir nesse semestre. Ok. Porque eu ia perguntar, uma das perguntas que eu ia fazer, o que é que vocês acham... Que aulas vocês acham que vocês não vão achar nada de aula, que vocês não querem mais aula, né? Mas é porque vocês têm que aproveitar quando vocês têm aula com professores que estão lecionando na área deles, para pedir tudo, para absorver tudo, né? E se vocês, ela não deu aula de tal coisa sobre gestão de pessoas, pede logo. Pede de uma vez. Porque eu faço a aula, eu gravo a aula e disponibilizo. Já vou falar, Kleber. Gestão de talentos também. Não dei essa aula, né? Até 4
4, no máximo 5 pessoas, Roxane. Gestão de talentos eu também não dei. Gestão de talentos e qualidade de vida, acho que é isso. Tem mais alguma? Acho que não, né? Pensem em coisas da gestão de pessoas que vocês não tiveram ainda, que eu vou gravar aulas para postar, tá? Kleber, é da seguinte forma, de 2 a 5 pessoas o grupo, tá bem? Vocês vão escolher um tema da gestão de pessoas e vocês vão produzir um artigo no modelo da UERGS. Só que daí prestem atenção, tá? Sobre produzir esse artigo no modelo da UERGS, assim, eu decidi que eu quero mandar para uma revista. As revistas, elas têm normas diferentes. Então, antes de formatar no modelo da UERGS, verifica assim, eu vou mandar para a revista da UERGS mesmo, eu quero mandar para a revista da UERGS. Faz de acordo com o modelo que eu botei ali. Eu vou mandar para uma B5 a gestão de pessoas, do Acre, de alguma universidade fora. Aí vocês só verifiquem a formatação. Às vezes o número de páginas é 8, às vezes o número de páginas é 14, e às vezes, né, isso muda, tá bem? Depende da revista que vocês resolverem mandar. Quem não vai mandar para a revista, que quer fazer o primeiro trabalho só para me enviar, digamos assim, aí faz de acordo com o modelo da UERGS, que um artigo tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem os resultados, tem o objetivo geral, não tem objetivos específicos, mas tem a justificativa, tem um tema central. Vocês vão escolher um tema, tá, Kleber? Qualquer tema que vocês preferem da área de gestão de pessoas, qualidade de vida, talentos, o que for, e aí vocês vão fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de que tipo? Bom, vocês podem fazer um trabalho teórico, a gestão de talentos na teoria. E aí vocês vão lá e vão catar tudo que é autor que fala sobre gestão de talentos. É um trabalho simples, mas é um trabalho. Também é um artigo, é um tipo de artigo. Vocês vão ver que às vezes também vocês conseguem publicar de qualquer forma. Abram lá, tá bem? Abram lá a plataforma Sucupira do governo. Eu vou compartilhar aqui e mostrar para vocês em seguida como é que faz isso, para vocês aprenderem, para vocês verem que tem muita revista B2, B3, B4, B5, e às vezes tem revista internacional bem bacana que vocês, sendo graduandos, conseguem enviar. Eu sou nó cego nesse negócio. O que significa essa escala B1, B5, B4? Tá. É assim. É o nível... Na verdade, assim, até uma falha minha, mas eu nunca publiquei nada e poderia ter publicado algumas coisas já, e no fim isso aí passou batido, e eu já estou na reta final e por isso que eu gostaria que vocês tentassem nessa disciplina, porque eu acho que vocês não podem se formar sem pelo menos tentar enviar um trabalho para publicação, né? Então, pelo menos tentem. Eu já vou abrir a plataforma Sucupira e explicar isso. Mas, assim, voltando só para o artigo, vocês vão escolher um tema, vão fazer um objetivo. Vocês podem fazer um Google Forms e enviar para os colegas, ou, sei lá, para alguma empresa que vocês trabalham, para falar sobre gestão de pessoas, quer falar sobre treinamento, quer falar sobre, sei lá, qualquer área da gestão de pessoas, qualquer ideia que vocês tenham, quer falar sobre capa de revista, quer falar sobre, sei lá, beleza ou moda na gestão de pessoas, fala, sabe? Aí, e fala comigo também, né? Não sofram sem falar comigo. Aí falem comigo sobre a ideia de vocês, o objetivo, o que é que vocês pretendem fazer. Até porque eu vou dizer assim, isso aí não rola, isso aí é um TCC, não vai dar tempo. Isso vai dar tempo. Eu vou dar esse direcionamento para vocês. É só um artigo também, para vocês não se perderem no tempo, no prazo. Mas façam em conjunto, em grupo, que vai facilitar. Mas é essa a ideia. Então, assim, a estratificação, tá? A estratificação das revistas, assim como dos cursos de pós-graduação, serve para dizer quais são as melhores e quais são as piores, quais são as mais confiáveis de você, que você ganha mais pontos por ter publicação. Então, ela começa do A para baixo. As revistas A1 e revistas A1 é a mais top, digamos assim. Eu vou abrir lá na Sucupira para você ver já, vou te mostrar. Isso, tomara que esteja funcionando. O Lattes eu sei que tá, mas a Sucupira eu não tenho certeza. Mas vamos ver agora. Sucupira Qualis. Tem um ali para que serve, as pessoas devem procurar muito isso. Vocês estão vendo? Ainda não? Ainda não.
Espera aí. E agora? Abriu. Tá, eu só coloquei no Google, vou pôr de novo. Sucupira, Qualis. Olha ali, Sucupira, Qualis. Tá? Plataforma sucupira.caps.gov.br. Aí a gente vai ter ali, ela serve, abrir aqui do lado, fechar, ela serve para te dar a classificação dos periódicos, não só no Brasil, mas a plataforma Sucupira dá o quanto pesa as minhas publicações no Brasil dentro do meu currículo Lattes. Quando você é acadêmico, você tem o currículo Lattes, que vocês já devem conhecer, né? Imagino que sim, que voltou lá a funcionar, currículo Lattes, que voltou a funcionar. Se vocês não tenham, façam plataforma Lattes, aqui ó, Lattes NPq. Deixa eu abrir aqui, mentira. Aqui, plataforma Lattes, ó, vou buscar um currículo. Ó, viram aqui, plataforma Lattes? Ó, eu posso atualizar o meu, que está bem desatualizado, por sinal, vou buscar o meu, para mostrar para vocês como é que é um currículo Lattes, que está desatualizado, mas existe, está aqui, ó, eu vou abrir o currículo. Aqui, toda a minha vida acadêmica está dentro desse currículo, onde eu estudei, os trabalhos que eu fiz, com quem eu fiz, os artigos, as bancas, está tudo aí. Currículo Lattes, tá bem? Cada publicação que eu tenho aqui, cada evento tem um peso. Esse peso quem dá é o governo, e ele é o sistema do governo, ele dá de acordo com algumas regras de avaliação, ele vai lá e avalia as revistas. Nas avaliações, por que as revistas não aceitam artigos de graduandos? Porque uma das coisas que acontece nas avaliações é que quanto mais doutores publicam na tua revista, mais pontos você ganha para subir de nível, entendeu? Por isso que as revistas não aceitam, tá? Isso que acontece. Aqui na Sucupira, você vai ter aqui, ó, evento de classificação. Os periódicos de quadriênio 2013 e 2016. Tá desatualizado porque o governo não atualizou, tá bem? Algumas revistas disseram que foram avaliadas, outras disseram que não foram ainda. A área de avaliação, aí tem todas as nossas áreas aqui, ó, vocês vão ver. A nossa área de avaliação tá lá, administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo, é tudo junto, lá em cima, mas aí tem as outras áreas, tá? A gente clica lá. E aí a gente vai aqui na classificação, e tem as revistas A1, que são as mais top, e aí vocês vão ver que são 98% internacionais. Aqui eu vou abrir até para vocês verem, A1. Ó, e aí tem as revistas aqui. Eu vou aqui, coloco o nome dessa revista aqui, vamos pegar, ó. Tá vendo? A maior parte é revista internacional, canadense, das ciências da computação, tem umas nada a ver, que são classificadas aqui, porque elas são consideradas muito boas. Aí, ó, A1, depois A2, digamos assim, um pouquinho pior, B1, ó, B1 é muito boa. Um professor, para manter a sua DE na UERGS, ele tem que fazer pontos, não sei se vocês sabem disso, né? Todos os anos eles têm que ter um mínimo de pontos para manter a dedicação exclusiva, que é um percentual bem grande dos salários. Tem que fazer pontos. Na UERGS a gente ganha pontos pelas aulas, mas, por exemplo, se a UERGS tivesse programa de pós-graduação com mestrado e doutorado, para eu lecionar para um programa de pós-graduação de mestrado ou doutorado, eu teria que ter um mínimo de pontos anuais. Esse mínimo de pontos me obriga a publicar em pelo menos uma revista A1 por ano ou 2 revistas B1, porque elas têm 60 pontos, uma revista A2, agora eu não me lembro os pontos exatamente, isso eu não me lembro, mas eu sei que é mais ou menos isso. Não sei se você está entendendo, porque eu tenho que ter 100 pontos no ano. Então, por isso que tem classificação de revista, por isso que tem pontuação para revista. Aí, assim, eu sou estudante, professor, eu não vou publicar em inglês, eu não vou publicar em B1, eu não vou... eu vou olhar uma B4, que seja, que vai me aceitar, vocês entenderam? Vou olhar, ó, a Barriguda, revista científica, e ABC de custos, ó, de São Leopoldo, e assim vai indo, ó, tá vendo? Aí eu vou aqui e vou olhar, tem a Ágora da Unisc, essa inclusive, ela não é dessa área. Aí eu abro aqui, tem todas as revistas, eu pego ela, e aí eu coloco lá no Google, para pesquisar, para encontrar a revista, deve ser essa aqui, eu acho que é essa daqui, para descobrir como é que eu... Ó, tá aqui ela.
Journal, fundada em 2001, é Qualis B1, está dizendo aqui, mas ela deve ser B1 nas ciências sociais e jurídicas, exatamente. Aqui, na administração, ela é B4. Aí, se você está fazendo um trabalho... você pode fazer um trabalho da área de gestão de pessoas assim, ó, como as mudanças na legislação trabalhista afetaram as relações de trabalho. E aí você vai lá e vocês não estão ouvindo? A Helena diz que o áudio está baixo. O meu está normal para vocês. Estão ouvindo? Normal também. Tá, então tá. Eu acho que o teu áudio está baixo. Então, assim, ó, voltando aqui, vocês vão lá na revista, aí vocês vão aqui, ó, tá vendo? Acesso, cadastro, pesquisa, aí vai ter em algum lugar aqui informações para... Onde é que vai ter? Provavelmente... Vamos achar. Tutorial para autores. E aí aqui vai dizer como é que as pessoas enviam um artigo para essa revista, ó, tá vendo? Aí você vai lá, vai ler o tutorial direitinho, ó, 5 passos, que vai mostrar o sistema, como é que funciona, você vai fazer o cadastro no sistema, aí você vai ter que ter currículo Lattes para poder fazer o envio, provavelmente 99% das revistas vão pedir, algumas não pedem, mas a maior parte pede. Você lê, e aí tem ali os 5 passos de submissão, ó, tá vendo? Incluir os dados, transferir o material e confirmar a submissão. É bem fácil até. Eles usam a plataforma Acer, que é uma plataforma bem facinho. Tá bem? Eu acho que te ajudou um pouco, Kleber, a entender? Mas é isso aí. Aí você vai fazer isso em para qualquer revista. Aí vocês escolhem, assim, dependendo enfim, do tema de vocês. Quiser mandar para uma C, ok, manda. Isso não é problema, sabe? Para mim não é problema nenhum. O importante é vocês começarem a enviar. Quando eu estava lá no 4º semestre, eu enviei artigo para uma revista C, que inclusive agora ela é B3, eu acho. E aí até parece que não era tão ruim assim, mas na época era uma revista bem ruim. Só que a gente enviou para aprender como é que envia. Então lá tem C, ó. Tem revista italiana. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou mandar para uma revista, né, de outro país e tal, mas às vezes eles querem trabalhar, eles querem o teu trabalho, eles querem saber o que a gente está fazendo aqui, então isso não é um problema. Então anotem aí, eu vou até mandar para vocês aqui do lado o link da Sucupira, que daí ajuda. Vou interromper, vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat, eu envio já. Tem um pessoal que está sem grupo, já pode falar com os colegas, ó, esse daqui, e vou mandar para o Lattes, da plataforma Lattes do CNPq, para vocês também fazerem o Lattes de vocês, deixarem pronto, né? Assim como vocês têm que ter LinkedIn, que foi uma das coisas que eu pedi no semestre anterior, né? Façam LinkedIn, mantenham o LinkedIn, organizem ele, né? Não só para fazer avaliação, mas mantenham ele ativo para que vocês sejam buscados no mercado de trabalho. E vocês observaram que eu fui lá ver o LinkedIn de cada um de vocês, né? E aí alguns eu comentei, inclusive fiz comentários. Não sei se vocês chegaram a ver quando foi feita a avaliação, mas fiz. Ali, ó, Lattes e Sucupira. E é isso, então. Eu acho que ajudou um pouco, Kleber, a você entender, desmistificar. É assim que funciona o meio acadêmico, não é? Às vezes a gente tem a impressão de que é um pouco mais fácil do que é, né? O professor é professor e depois nunca mais ele faz nada da vida dele. Não, ele tem que todo ano disputar com todos os outros professores para publicar. para apresentar trabalho em congresso, para fazer trecho de livro, tudo isso ganha pontos. Tá bem? Tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar e tirar essas dúvidas agora. O artigo ficou bem para vocês entenderam agora? Vem um monte de ideias, assim, é só vocês pensarem em alguma área que vocês queiram estudar, e aí vocês vão ver que vai vir, que vem várias ideias, assim, enfim, que vocês podem utilizar. Mais alguma coisa? Perguntem. Até semana que vem o tema. Escolham até semana que vem. Escolham logo, que é para já vocês começarem a fazer o trabalho, já trabalharem sobre o tema de vocês. Eu vou colocar igual ali no Moodle para vocês.
Mais alguma coisa ainda? Perguntem. Tirem as dúvidas, aproveitem. Semana que vem, então, a aula da próxima semana, eu vou realmente... Vou fazer o vídeo, porque é uma aula que eu vou resumir, né, vários... Isso, tem gente que está sem grupo aí, conversem com os colegas, tá? Eu vou fazer um vídeo onde eu vou resumir os temas das aulas anteriores. Sobre gestão de pessoas. Tem das aulas anteriores, não, da disciplina anterior. Tem mais algum tema que vocês lembram, que vocês gostariam de estudar por algum motivo e não tiveram lá em gestão de pessoas 1? Não? Eu vou inserir qualidade de vida no trabalho. Eu acho um tema bem complexo isso, qualidade de vida no trabalho. Para fazer uma aula. E qualidade de vida versus trabalho. E gestão de talentos. Outro tema complexo. Tá, mas com relação a esses temas, o que vem na cabeça? Algo aleatório? Porque eu passei ali o que dentro do semestre eu vou falar, né? Eu vou falar sobre cultura, clima, mudança organizacional, gestão do conhecimento, ou a criação de conhecimento, a transferência de conhecimento dentro das organizações e técnicas e formas de se fazer isso, competências, gestão por competências, aprendizagem formal e informal, gestão de diversidade, assédio moral e assédio sexual, gestão de carreira, gestão de talentos, qualidade de vida. Quando tu pergunta assim se tem mais alguma coisa, me vem algo na cabeça, mas eu não sei nem se é um tema específico ou tem algo sobre. Que é o quê? Tipo, a questão afinidade ou competência. Afinidade ou competência. Aprendizagem, será que é? Porque quando a gente trabalha aprendizagem, aí a gente fala de aprendizagem formal e informal, a gente vai falar um pouco sobre as características pessoais das pessoas que fazem com que elas possam parecer mais competentes ou menos competentes para fazer um trabalho. Eu acho que é disso que você está falando. No sentido assim de desenvolvimento ou crescimento dentro de um ambiente de trabalho corporativo. O que você, como gestor, vai levar em conta? A afinidade ou a competência do cidadão? Bom, aí é uma... pode ser. Tá bem, é uma questão... Eu acho que isso é uma questão de liderança, né? Para falar sobre liderança. Liderança. Vou anotar. Tipos de líderes. Não sei se cabe, né? Mas é algo que, sei lá, tenho curiosidade, porque hoje se vê bastante situações nesse sentido, né? Até conflitos. Pô, cresceu por quê? Porque tem afinidade ou porque tem competência? Ou decresceu por falta de afinidade ou por falta de competência? Eu acho bem complexo isso, porque quando a gente... É um tema bem complexo, porque, no geral, as pessoas todas crescem porque têm competências, quando as competências são conectadas a graduações ou cursos. Aí é fácil, né? Ela cumpriu esses requisitos e aí ela subiu de nível. Mas quando você não tem isso, cargos e salários. Cargos e salários já teve? Não, né? Cargos e salários. Vou anotar. Também aula de cargo, porque daí entra essa questão. Quando você tem bem organizados cargos e salários, ou dentro da organização você tem estratificado como é que você passa de um nível para outro, a questão da afinidade ela vai ser menos, ou nula às vezes, né? Ela vai ter uma menor importância. Mas, aí você também às vezes tem que pensar pelo outro lado. Às vezes as pessoas pensam assim, tá, eu tenho que suportar essa pessoa aqui 12 horas do meu dia. Quem é que eu suporto melhor? Essa pessoa ou essa daqui? Eu acho que eu suporto melhor essa daqui. E aí, ela dá para ela, por exemplo, sei lá, alguma preferência na hora de escolher. Você entendeu, Kleber? Às vezes eu penso isso, sinceramente, assim, eu penso que é difícil também para a pessoa que está fazendo essa escolha, né? Fazer só por
por competência, que é a questão de cargos e salários, e não por afinidade só. Aí vai depender de qual é a função. Se as duas pessoas cumprem os mesmos requisitos, digamos assim, você vai escolher sempre por afinidade, eu acho. Se cumprem os mesmos requisitos, senão, não. É claro que quando a pessoa é uma pessoa que não tem como ter uma afinidade, né? Não tem como ter assim uma convivência, aí chega a tal ponto que não há competência que chegue a tempo, né? Então, claro, tem que haver um equilíbrio, senão não adianta. Mas eu digo assim, ó, mais naquele sentido, pô, né, a Stephanie não tem muita competência, mas ela é minha amiga, entendeu? Entende? É minha parceira de festa, minha parceira de chopp, né? Então, assim, eu vou dar uma regalia para ela, mesmo ela não tendo tanta competência. Enquanto que lá, né, a Renatinha que tem competência, né, mas né, a gente quase não se conversa muito, deixa ela para depois, entendeu? É mais ou menos nesse sentido, não tanto naquele sentido assim daquela pessoa antipática, entendeu? Entendi. Afinidade, Entendi. proximidade só. Isso é um aspecto, eu acho que é um pouco mais comum no serviço privado, assim, né? E nas empresas que são por indicação. Nas grandes empresas, eu não sei se acontece bem isso, embora sempre nas grandes empresas que são familiares, sempre tem preferência pelos familiares, né? Aquela regra, assim, a filha ou o tio e tal, que corta o caminho e vai lá para a gerência direto, não é? Mas eu acho que empresa pública eu acho mais difícil que aconteça no geral, porque daí você passa por concurso, a não ser que você tenha um CC, alguma coisa assim, isso não acontece. E eu sempre acho que isso depende, acho que a gente vai estudar em cultura e clima organizacional. É uma questão bem de cultura e clima organizacional. Tem algumas empresas, Kleber, que elas são organizadas dessa forma. Isso, sucessão. Pode ser um tema, sim, Miriam. Sucessão pode ser um tema. Viu? Tem muito tema na área da gestão de pessoas. Nossa, como tem tema para trabalhar. Eu acho que cultura e clima organizacional e mudança organizacional tem a ver com isso, Kleber. Porque é a cultura da empresa que vai dizer se ser amigo ou não vai fazer diferença, você entendeu? Algumas empresas não faz diferença nenhuma. A pessoa é demitida, mesmo sendo best do chefinho dela, entendeu? Porque o que importa é que ela seja competente. Então, vai depender da cultura organizacional, eu acho, de como é que a empresa é organizada, de como é que se ela tem plano de cargos e salários, ou se ela não tem, como é que as pessoas trabalham dentro dessa empresa. Eu acho que é esse o ponto, assim, esse é o foco. Então, é a cultura e o clima, eu acho que vão explicar se a afinidade vai existir ou não, que vai ser um tema próximo já, o primeiro tema da disciplina. Eu não sei, deixa eu até ver. Quando tu falou, Miriam, de sucessão empresarial, falou para vocês estudarem ou também para eu fazer a aula? Porque eu gosto do tema sucessão, acho que é legal falar de sucessão empresarial. Eu já falei. Que nem, por exemplo, na empresa que eu trabalho, aqui na cidade de Encantado, é uma empresa que tem 85 anos e ela está na terceira geração. Então, só que a questão da sucessão agora, até hoje a gente estava se perguntando que não existe hoje uma quarta geração que vai querer assumir a empresa, né? Os filhos estão fazendo faculdades de medicina e outras questões. E tinha essa questão desse problema da indicação, porque isso foi mudado, na verdade, da segunda geração, mas mais agora para a terceira, né? Nessa questão de eu vou contratar meu primo para fazer tal coisa, vou contratar minha tia para fazer tal coisa. Então, teve que ser feito um trabalho, e ainda é feito, para a questão assim de saber separar, né? Saber que a pessoa para aquele cargo muitas vezes tem que ter uma certa competência, tem que ter um certo conhecimento, tem que ter certos treinamentos para aquela área, né? Mas assim, a questão da sucessão familiar
É uma questão que, por exemplo, tinha 5 ou 6 diretores, né, que eram todos primos, e eles chegaram a um acordo, então, de que apenas 2, um ficaria de diretor administrativo e outro diretor comercial, e eles tocariam a empresa, porque estava tendo muito conflito de ordens, que um falava uma coisa, outro falava outra, um dava uma ordem, outro dava outra, então eles resolveram fazer isso, e 2 primos, então, que estão agora tocando a empresa, né? Estão agora, então, à frente da empresa, e o que eles decidem está decidido. Para que possa andar, porque senão os próprios funcionários muitas vezes não sabiam a quem se dirigir quando acontecia algum problema. Os supervisores não sabiam a quem dirigir, quem se dirigir quando acontecia algum problema, alguma coisa. Então, eles tiveram que chegar nesse acordo de apenas 2 assumirem a empresa e decidirem o que seria feito, de que não existe isso de ligar para esse ou ligar para aquele para trabalhar, que tem que ir lá, tem que entregar o seu currículo, tem que passar por um processo seletivo, para que as coisas possam seguir assim bem certinho o seu cronograma, para que as coisas possam acontecer da forma mais correta para evitar transtornos, né? Para evitar problemas de contratações erradas, de pessoas que muitas vezes eram indicadas para o cargo, mas que não tinham experiência nenhuma naquilo, e aquilo então provocava até gastos, né? Exames admissionais, exames demissionais, treinamentos, às vezes, para a pessoa que não ia à frente, né? Verdade. A questão da sucessão familiar é um problemão. No semestre passado, a gente falou sobre empresa familiar, mas a gente não falou sobre sucessão familiar. Mas eu dei dois artigos, ou uma tese e um artigo para vocês lerem sobre o processo de sucessão do cachorro-quente do Rosário. Foi? Acho que sim. E foi, né? E o mercado público, que, embora sejam familiares os dois negócios, eles passaram por questões relacionadas à sucessão familiar, nos dois casos. Né? E a sucessão familiar, ela sempre vai depender muito dessa questão também de clima e de cultura, principalmente cultura. As empresas familiares, elas costumam se basear ou elas se organizam a partir da gerência do chefe, o dono, o proprietário, né? E como a gente sabe, é um problema de geração para geração, não é? Passa às vezes de pai para filho ou de pai para neto, e há uma mudança da forma com que essas pessoas pensam, né? Eu acho que, como humano, assim, é muito injusto que você seja obrigado, por exemplo, a dar continuidade ao negócio da família porque é da família. Se você não gosta daquilo, se aquilo não é onde você gostaria de trabalhar, sabe? Eu acho que é ruim isso. E muito provavelmente essa pessoa vai fazer um trabalho pior do que poderia fazer porque está trabalhando em alguma coisa que ela não gosta, porque ela está ali só porque ela é a filha e ela obrigatoriamente tem que fazer isso. Então, eu acho que administradores, eles estão aí para cumprir esse papel quando você não gosta. Você não tem por que não gostar, mas você pode aprender, não tem por que gostar, mas você pode aprender a contratar pessoas para fazer os melhores negócios dentro da tua empresa. Né? E aí, às vezes, funciona até melhor. Por exemplo, nesse caso, a empresa familiar optou por continuar na família, porque ela deu administração para os primos, mas não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade isso. Poderia muito bem que se contratassem administradores para gerenciar a empresa, né? E eles podiam participar do conselho, os proprietários, e saber o que está acontecendo na empresa de tempos em tempos. Isso é profissionalizar empresas familiares, mas há uma dificuldade bem grande das empresas familiares em serem profissionalizadas, né? Por conta da cultura mesmo, que é, não, mas quem vai mandar na nossa empresa tem que ser alguém que mantenha o nome da família. E o nome da família ainda é uma questão que é preponderante, assim, para as pessoas, né? Para muitas famílias. Então, assim, acho que esse é um problema. Eu vejo isso como um problema, na verdade, porque grandes empresas que perduraram muitos, sei lá, a gente tem empresas aí que são bem grandes há muito mais de centena de anos, elas se profissionalizaram ao longo do tempo. Na verdade, um dado interessante sobre as empresas, eu acho que o Júlio dá isso quando faz da empreendedorismo para vocês, isso na sucessão familiar na zona rural é pior ainda, é mais difícil ainda, mas sim é bem interessante. Que é as maiores empresas da atualidade, as que são que têm um patrimônio maior, elas não têm mais do que 20 anos. Né? As empresas elas são muito novas, elas
cresceram muito nos últimos 20, 30 anos. A gente tem muito mais empresas que têm menos de 30 anos e que são gigantescas no mundo do que empresas que resistiram a centenas de anos. Né? Isso é uma coisa bem interessante assim para se pensar. Há uma dificuldade de velhas empresas manterem-se ao longo do tempo. E talvez seja essa questão, porque essas velhas empresas não são profissionalizadas, elas não são empresas gerenciadas por administradores, elas são gerenciadas por famílias, né? E família, todo mundo tem a sua, sabe que família é um problema mais do que uma solução para a maior parte das coisas, não é? Então imagina você gerenciar uma família dentro de uma empresa, é bem complicado. Então, acho que é isso. Sucessão familiar na área aqui, a dica pessoal da Juliana é a RAC. Para mandar para a RAC, Juliana, para submissão, a RAC é a Revista de Administração Contemporânea da ANPAD. É uma revista muito boa e é uma revista bem mais difícil de vocês conseguirem publicar, mas vocês podem enviar, viu? Aliás, outra dica pessoal é vocês visitarem o site da ANPAD, por aproveitar até e dizer isso antes que depois você se forme. Se vocês querem fazer pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado na área de administração, vocês obrigatoriamente precisam fazer a prova da ANPAD. Vocês têm que se inscrever, passar, fazer o mínimo de pontos, senão vocês não podem ingressar nos mestrados ou em qualquer programa de pós-graduação do país da área da administração. Não esqueçam disso. Das outras áreas pode, desenvolvimento rural, sei lá, sociologia, isso pode. Administração não, tem que fazer ANPAD. Então conheçam lá o site da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Saibam que tem congressos em ANPAD e outros congressos da área de gestão de pessoas, de TI, enfim, que são anuais. Ali dentro do site, vamos aproveitar e já mandar o site da ANPAD ali para vocês. São os principais congressos da área da administração, tá? Estes são da administração específico. Então, aqui a gente tem tudo. Não da gestão de pessoas, porque da gestão de pessoas aí é a CBPOT, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Organização do Trabalho. O ENAMPAD 2021 já está ali, ó, ele vai ser todo feito online, e aí vocês vão ver lá que tem eventos, a ANPAD também tem eventos todo ano. Este ano teve o ENPq, não enviei trabalho, o EMA, e o ano que vem vai ter o 3S, eu acho, o ENEL, de ano em ano, uma área da administração faz congresso, fora o congresso geral, que é o ENAMPAD, tá bem? Deem uma olhada lá e pesquisem, o congresso era muito famoso, ele, quando existia, ele era lá no hotel que tem Copacabana, lá no Rio, que ficavam famosos, que eu esqueci o nome agora, mas era um super congresso, assim, da área da administração. Agora ele é todo online, né, mas até 2019 o congresso ainda existia presencial. Mas dê uma olhada para vocês entenderem da área de vocês. Então, deixa eu ver o que mais. Sobre sucessão familiar na área rural. É bem mais difícil porque ainda tem outras questões na área rural, que são problemas relacionados à família e a questões de sucessão pai para filho, e não pai para filha, por exemplo, que na área rural ainda é uma encrenca, assim, digamos. E aí a gente não está trabalhando no específico de dizer, nessa fazenda aqui aconteceu isso, nesse lugar aquilo. Não, mas no geral, os pais no interior, ou os fazendeiros, querem dar continuidade ao nome deixando com os filhos, e não é o que acontece, até porque as pessoas têm cada vez menos filhos, e cada vez menos os filhos ficam no interior, não é? As pessoas saem para trabalhar na cidade, elas não querem dar continuidade aos negócios da família, dentro da lavoura, digamos assim. É um tema que isso a gente estuda lá na agronomia, principalmente, né, que é recorrente lá, mas a gente também pode falar um pouco disso aqui. Sim, pode tentar publicar numa melhor, e depois, se não conseguir, publica numa revista pior, não tem problema, Juliana. O importante é vocês tentarem fazer essa submissão, que é
Isso, sim, concordo. Manda para a Hack. Manda para a Hack. Eu conheço um monte de avaliador lá da Hack. A Hack vai te dar uma avaliação muito boa, porque ela vai crucificar teu trabalho se tiver ruim. Mas aí você vai aprender um monte com relação a isso. Você vai aprender bastantão, assim. Então, é bem importante, sabe? Enviar trabalhos e receber negativas também são bem importantes, porque daí você sabe onde é que você está errando, né, no envio do teu trabalho. Então, não é de todo ruim, não. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é isso. Não sei o que mais vocês querem. Eu anotei aqui mais questões para tratar, para fazer videoaulas e enviar para vocês. Né? Lembrem que, além assim da aula de gestão de pessoas, a aula de gestão de pessoas ela vai servir para vocês lidarem aí no trabalho de vocês, né? Para organizar a carreira de vocês, a vida de vocês. Então, pensem nisso quando vocês estão pensando na disciplina, assim, né? Não tratem ela assim com desleixo, mesmo que eu tenho ranço da área e tal. Bom, se você tem ranço da área, você tem ranço da sua própria vida, porque tem psicologia dentro da área de gestão de pessoas, tem tudo. Então, assim, pense em temas que vocês queiram tratar e a gente traz esses temas e discute em aulas, tá? Lá na psicologia organizacional, algumas coisas vocês já devem ter visto também. Acho que qualidade de vida, talvez em psicologia vocês viram, mas eu posso igual falar sobre qualidade de vida puxando mesmo para a gestão de pessoas, para a área da gestão de pessoas. Tá bem? Tem mais alguém que tem alguma pergunta ainda? Não? Tá bem tranquilo? Todo mundo tranquilo com relação a isso? Então, beleza, o semestre é isso aí. Videoaulas. Quando é videoaula, eu publico no Moodle. Então, assim, a aula tá sempre lá no Moodle. Aí vai ter lá aula 2, dia tal. A aula é sobre determinado tema e aí aparece o videozinho do YouTube, porque eu gravo, ponho no YouTube e coloco o link ali. Não sei se vocês estão acostumados com isso lá em TAPS, mas é como a gente faz aqui, os alunos já estão acostumados. E aí eu coloco, se tem alguma tarefa, eu coloco a tarefa ali, coloco o prazo da tarefa, se não eu coloco os materiais de apoio também na mesma aba ali do Moodle da aula. Então tem que acessar o Moodle toda semana no dia da aula. Ou seja, a aula não vai ser síncrona, vai ter o vídeo lá, a gente pode assistir às 7, às 7h30 ou às 8, assiste o vídeo, faz a atividade. Isso, exatamente. Quando é assíncrona? Quando é síncrona é sexta-feira às 19 horas. E aí também vai estar lá no Moodle o aviso. Perfeito. Tá bem? Que mais? Mais alguma dúvida? Não, acho que tranquilo, Stephanie. Tranquilo? É que como a gente também tem muitas outras coisas, então, claro que no andamento aí do curso, da disciplina, a gente vai mastigando as coisas melhor, né? Isso. Então, eventualmente, a gente vai tirando alguma dúvida e tal, porque é muita informação, muita cadeira, muita atividade, então, às vezes, o cara entra em conflito mental, aí tem que buscar um reforço antes de fazer. Por isso, não deixem para fazer o artigo no final, porque vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir deixar para o final. Já se reúnam e pensem e coloquem assim, façam um cronograma para esse artigo. Essa semana a gente vai fazer isso, semana que vem aquilo, semana que vem aquilo outro. Organizem, se organizem. Sério, senão vocês não vão dar conta. Porque parece que é só sentar e escrever e vocês vão ver aqueles vácuos assim mentais e vocês não vão conseguir escrever nada. Tá bem? Mas vocês também sempre podem me chamar, tá bom? Podem falar comigo, não precisa entrar em desespero. Vocês podem antes me chamar e conversar, tá bom? Tá bem? Então tá, pessoal, eu vou finalizar a gravação, para não ficar tão longa assim. Vou baixar e vou salvar isso. Boa noite, pessoal, vou salvar e qualquer coisa, aqueles que quiserem